Boa noite. Nosso tema de hoje é sobre empregabilidade. Nós vamos conversar aqui sobre um tema que vai permear por muito tempo aí durante esse período de afastamento social. E vamos aqui convidar a Viviane para fazer parte da nossa conversa de hoje. Opa! Vamos convidar a Viviane Consultoria. Estamos aqui aguardando. Pessoal, muito obrigada por todo o carinho que vocês têm transmitido, pelas mensagens que vocês têm me enviado. Obrigada mesmo. Estou super feliz com esse novo trabalho, na verdade, com essa nova troca. Está sendo, assim, muito... Eu estou me enriquecendo com o conteúdo e está sendo muito gostoso saber que isso também tem ajudado pessoas. Está sendo muito legal. Estamos aguardando aqui a Vivi entrar. Muito bem. Vamos lá. Bom, o tema empregabilidade nós escolhemos porque nós estamos vendo quantas empresas estão fazendo afastamento dos seus funcionários e quantas estão tendo que realmente desligar os seus funcionários, né? Então, nesse período, acredito que as pessoas vão ter que se preparar para um novo normal. Vou convidar novamente aqui, que acho que não deu a conexão com a Viviane. Só um minutinho. Só um minutinho. Viviane. Opa. Vamos tentar a conexão aqui com a Viviane, para que ela possa enriquecer nosso conteúdo, porque... Oi, Vi! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Vi? Tudo ótimo, Lu. E você? Tudo ótimo. Tá escutando bem? Tá tudo certo? Agora tô ouvindo bem, tá tudo certo, tá perfeito. Tô vendo uma galera aí. Oi, gente. Obrigado aí por prestigiar. Que legal. Eu também quero agradecer muito. Quero agradecer primeiro você pela sua disposição em compartilhar com a gente o conteúdo do seu conhecimento, que é fundamental. Eu acho que hoje uma das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo das pessoas, e você dedicar esse tempo para nós, Vi, está sendo assim um privilégio. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço o convite aí, muito bem recebido, em ótima hora. Eu penso que a gente sempre tem que contribuir com as pessoas e com a sociedade, e essa aí está sendo uma oportunidade excepcional para mim também estar contribuindo para levar a informação para as pessoas. Ótimo. Bom, Vi, eu vou abrir com um pequeno texto que eu fiz uma pesquisa aqui rápida sobre o nosso mercado neste momento de afastamento social, onde tivemos que optar por isso para que não houvesse o maior número de contaminados com Covid-19. Esse vírus que, embora nós não conseguimos enxergar, ele trouxe uma transformação para o mundo inteiro e, de repente, nós vamos ter que nos reinventar em vários sentidos, né? Então, o cenário com loja fechada, bares fechados, restaurantes, hotéis, a gente sabe que o desemprego vai ser um fato. Vamos ter muitos desempregos. A FGV publicou no dia 7 uma estimativa que o desemprego no Brasil poderá pular do patamar de 11,6 para 16,10 no final do segundo trimestre deste ano. Ou seja, nós vamos ter mais 5 bilhões de pessoas desempregadas em apenas 3 meses. Nós teremos, então, cerca de 17 bilhões de pessoas desempregadas. De olho nesse cenário, Vi, eu queria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o que a Viviane faz, quais são suas expertises, e falar um pouquinho sobre o seu olhar diante dessas informações.
Então tá joia. Boa noite aí, oficial, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Queiroz, sou fundadora da Visão Consultoria. Ela tem aí aproximadamente 15 anos no mercado e o meu foco principal é recrutamento e seleção, que é muito pertinente aí à pesquisa da Lu. E aí, como formação complementar, eu tenho formação de coaching e outras pós-graduação, mas esse daí é o principal. Diante do que você apresentou, Lu, eu acho que assim, é uma oportunidade para a gente estar revendo a nossa carreira, estar revendo o nosso portfólio e que a gente possa, nesse momento, não se desesperar diante da crise, não se desesperar diante do desemprego, porque ao mesmo quando retomar, todas essas vagas vão voltar, né? Eu estou aqui dentro da consultoria, tem todas as vagas, e aí o mercado vai retomar e essas pessoas vão vão ser de novo chamadas para processo seletivo. Eu acho que o objetivo, então, é você estar preparado para esse processo seletivo. Eu quero preparar vocês para que vocês sejam escolhidos no seu próximo processo seletivo. Então, meu objetivo aqui principal, eu acho que com essa live, se cada um de vocês sair daqui entendendo que você que está ouvindo a gente é a sua principal marca, que você que está me ouvindo realmente tem que estar preocupado em estar se preparando, perfeito. Então, eu vou ter atingido o meu objetivo enquanto pessoa, enquanto profissional, e vamos junto nessa para você estar preparado aí para a sua próxima entrevista de emprego. Essa daí é o meu objetivo. Legal. Vi, nos acompanhando vão ter pessoas que são empregados, como tem empregadores, como tem tem pessoas que estão se descobrindo numa nova carreira, né? O que eu acho também que está sendo sensacional. Eu tenho tido relato de pessoas que mudaram totalmente a profissão nesse período, mas que estão muito felizes nas novas descobertas. Isso me deixa também bastante feliz. E assim, entender o que é o termo empregabilidade, que eu achei, assim, depois que nós conversamos, eu fui procurar sobre isso, estou encantada, Viviane. Explica um pouquinho sobre esse termo, o que é o termo empregabilidade? Empregabilidade ele é um termo super jovem, ele é da década agora de 90. Quem foi o precursor aqui no Brasil foi um dos principais headhunter, é o José Augusto Minarelli, que tem uma consultoria muito forte em headhunter internacional. E o que essa palavra ela quer dizer? O conceito dela, nomenclatura, quer dizer que as pessoas têm que estar capacitadas dentro das novas necessidades e dentro da dinâmica do mercado. Então, a Covid, ela tem várias necessidades e várias dinâmicas de mercados que tem que ser mudada por conta disso. Então, a gente vai falar de um tema atual e o que a gente tem que estar fazendo por conta dessa Covid. Para essa live, eu fui fazer até um estudo, Lu, para trazer dados para as pessoas dos processos que eu fiz todos no ano passado, aqui dentro da consultoria, e trazer uma estatística. Então, assim, existem 3 pontos principais dentro da empregabilidade que as pessoas têm que estar atentas dentro do currículo dela. Então, uma dica para quem está assistindo a gente, pega papel e caneta, que eu vou falar os 3 termos que a gente, enquanto pessoas de RH, quando a gente liga para vocês, e vamos fazer as entrevistas, o que a gente está buscando? Primeiro, a capacidade da pessoa se manter no trabalho, né? O que é a capacidade da pessoa se manter no trabalho? Quais são os projetos que ela está fazendo dentro da empresa? Quais foram as contribuições que ela trouxe na sua última empresa, nas principais empresas? O que de fato ela produz? O que de fato ela traz de diferencial dentro da empresa? Então, a gente faz perguntas para poder entender isso. O segundo item muito procurado em entrevista, ele está voltado para a pessoa, ela está interessante para a gente dentro do processo? Ela se tornou interessante para o mercado? É um profissional que não só a gente está buscando, mas as outras pessoas também estão buscando ela dentro do mercado profissional? Então, o profissional que está escrevendo o currículo e está fazendo entrevista, ele tem que se apresentar como o melhor e realmente se tornar uma pessoa interessante. E a terceira coisa que a gente busca dentro da empregabilidade e dentro do processo seletivo são os diferenciais nobres que essas pessoas têm. Pessoal, grave isso daí.
Que é o Que é a diferencial cereja do nobre? Que é o bolo. diferencial nobre? Isso, diferencial nobre, eu quero que vocês imaginem assim, eu estou fazendo um processo de engenheiro, por exemplo. Todo engenheiro vai ter lá sua bagagem de experiência. Vamos pensar em um engenheiro civil. Bagagem em obra, bagagem comercial, conhece mercado. O que vai ser diferente nele da trajetória? Como ele, enquanto pessoa, construiu a trajetória dele. Ele é reverenciado para o mercado, ele se tornou sua própria marca, que o mercado fala, poxa, se você ligar para o gestor dele, ele vai dar boas referências, o mercado, o cliente, quando a gente liga para o cliente dele, tanto interno como externo, esta pessoa, ela é referência, isso que é aquela cereja, isso que é essa especificação nobre da pessoa. Vivi, você sempre, no processo de seleção, vocês sempre entram em contato com o local anterior, onde eles trabalharam, para buscar essas referências, não só pelo que está no currículo, mas pelo contato mesmo? Sim, é uma prática do mercado. A gente busca, sim, referências das pessoas, e aí, referência que a gente fala assim, a gente pode ligar até para um colega deles de trabalho, para poder realmente checar se todas as informações estão corretas. Ou até algo mais para a gente também. Então, é uma prática. Ou quando você faz o processo inverso. Eu tenho uma pessoa que é referência para mim no mercado. Eu ligo para essa pessoa e posso falar, Luciene, você que é a pessoa que para mim é referência em moda. Qual é um comprador de loja que você conhece, que você vai falar para mim que o meu cliente vai conseguir a melhor compra, que vai conseguir fazer as melhores coisas? Você é uma referência para mim, você me dá o nome. Eu falo, mas eu quero o melhor. E aí, quando a gente liga para algumas pessoas que é referência, ela não vai indicar qualquer pessoa para ela. Porque o nome dela é a marca dela. Então, se ela está indicando qualquer pessoa, ela vai estar se balizando por baixo. Então, é uma outra coisa importante. Quando eu indico alguém, eu tenho que ter certeza que essa pessoa realmente ela é um bom profissional. Ela não pode ser só o meu amigo, aquele amigo que eu gosto muito, que é um amigo que conta piada, tal, mas que não necessariamente ele tem uma expertise aí da vaga, tá? Vivi, Deixa eu fazer só... Pode perguntar. Desculpa, só um comentário. Tem muitos jovens nos acompanhando, estou vendo aqui vários deles, estou super feliz, queria agradecer. Esses jovens também estão começando no mercado de trabalho e uma percepção que em alguns treinamentos dentro de empresas eu também tenho, é o seguinte, além dessa questão da indicação do lugar anterior, de dar boas referências, de comportamento, porque às vezes ele foi um bom profissional, ficou lá 10, 20 anos numa empresa. Mas o que ele rendeu a mais para a empresa? Isso também é muito importante, né? Essa indicação. Uma questão que eu acho muito importante também é que às vezes você liga para uma empresa e a empresa fala, olha, ele era um ótimo vendedor, mas não cumpria horário. Se eu precisasse de alguma coisa a mais, eu tinha problema, né? Então, acho que essas questões do mas é bastante importante também estar ressaltando o bom relacionamento, independente se você vai sair da empresa ou não, você sempre trilhar bons relacionamentos, você deixar uma boa impressão sobre o seu legado de trabalho, né? E essa moçada que está começando um trabalho, Vi, cuidar muito do que eles postam nas redes sociais, né? Vocês olham, assim, muita coisa das redes sociais? Muito. Isso daí era até a dica final, porque a gente ia falar só, mas eu vou falar agora. Existe uma coisa que o Facebook, ele é um ponto de referência para a gente. Então, hoje em dia, a gente entra no Facebook, né? E aí, se eu estou falando que empregabilidade é necessidade, você é sua marca, então eu tenho que cuidar da minha marca, eu tenho que cuidar, né, do que eu escrevo, do que eu coloco, como eu escrevo e como eu me posiciono. Eu estou me posicionando agressivamente, e o agressivamente é, por exemplo, a gente vê às vezes em questões de corona, em questões políticas, eu sou agressivo, eu posso ter a minha ideia e posso apresentar, claro, mas eu sou agressivo nessa minha forma de apresentação, eu sou negativista. Eu sempre falo para o pessoal que Facebook vai falar muito quem você é. Porque é a sua intimidade.
Então é você, porque na empresa às vezes você pode ser uma pessoa e no Facebook você escreve coisas absurdas, se posiciona de uma forma muito agressiva ou muito hostil. Não, né? A pessoa que vai recrutar, ela entra também no perfil da pessoa do Facebook. Viviane, a gente vai agora virar mecânico, eu acho que é uma outra coisa, né? Você quer com isso, a gente vai formatar, vai formar todo mundo robô? Não, não é isso. O meu convite é para o autoconhecimento e você pensar que eu não posso fazer para o outro que eu não gostaria que fizesse para mim. Por exemplo, eu não posso colocar. Se eu quero ser respeitado, eu primeiro tenho que me dar o respeito. Se eu quero que o outro veja em mim o meu talento, eu tenho que realmente mostrar o meu talento. Sim. Se eu quero educação, eu vou primeiro ser educado. Então, o meu convite é esse daí. E aí, olhar para o seu Facebook com esses critérios. Você mesmo, uma autoavaliação. E, Lu, eu quero trazer assim, um dado estatístico que, independente de crise, né? O que a gente tem recorrente hoje em dia em processo seletivo e o que é empregabilidade? O que se fala de empregabilidade? O ano passado, eu tive 105 contratações dentro da consultoria. Dessas 105 contratações que eu realizei, de diferentes níveis e cargos, 81% dos profissionais que foram contratados pelos meus clientes, eles estavam trabalhando, gente. O que isso significa? Que essas pessoas saíram de uma empresa para outra para receber um melhor salário, por uma melhor condição. Ela escolheu. Então, empregabilidade, quando essa palavra veio em 90, Lu, eles falaram que não é a empresa mais a responsável pela sua carreira. Eu sou o principal responsável pela minha vida e minha carreira. Sendo assim, eu falo para vocês, então, olha, 81% é muita coisa. Várias pessoas. Apenas 10%, os outros que estavam empregado. E nesse um mês que essa pessoa ficou desempregada, ela estava participando de mais de 4 processos seletivos, sendo finalista. O que isso também me evidencia para a gente de empregabilidade? Que essa pessoa, ela escolhe aonde ela quer trabalhar. Ela não é só apenas o escolhido. A pessoa que tem a empregabilidade e que ela é a pessoa que o mercado procura ela, que a gente está de olho nela, é aquela pessoa que ela vai falar se ela quer ou não trabalhar com ela pode escolher o perfil dessa empresa. Pessoal, então todo mundo que está aí dessa live tem que ter isso em mente. Se eu sou responsável, eu vou passar a escolher aonde que eu quero trabalhar e para quem que eu vou trabalhar. Então, isso daí que foi o grande diferencial e divisor de águas também a respeito da empregabilidade. Vi, eu percebo assim, ó, normalmente, por exemplo, tocando no assunto de comprador de moda, por exemplo, né? Tá. Várias pessoas fazem exatamente esse processo. Eles procuram ver aonde está sendo feito um bom trabalho, onde a vitrine está muito bem composta, para fazer alguma proposta para alguém que está trabalhando. A maioria dos processos são dessa maneira. Eu vi alguém que colocou aqui que você fez um grande time de vendedores para ele, que ajudou bastante, passou aqui há pouco. O vendedor também, o bom vendedor, a maioria é convidado a trabalhar numa outra empresa, né? Uhum. Sim, a vaga de comprador ainda é uma das vagas que eu falo que ela tem um desafio, que a gente vai entrar aqui nos 6 pilares, Lu, e eu vou falar assim, existem 6 pilares da empregabilidade. Um deles se chama idoneidade. Então, é a pessoa que é ética, é a pessoa que tem uma conduta, que ela é correta, que ela participa de valores muito sérios. Então, por exemplo, o comprador, se ele não tiver esse requisito de empregabilidade e idoneidade no topo da lista dele, como o cartão de visita dele, a pessoa que não aceita uma propina, a pessoa que não aceita um agrado, aquele café que faz a coisa profissionalmente, ele está fardado, por exemplo, se ele não tiver esse tipo de conduta, ele está fardado a uma carreira curta e uma carreira
que ele não consegue voltar para o mercado do trabalho. Então, por exemplo, essa daí é a principal coisa que ele tem que estar de olho. Ele tem que trazer referências no currículo dele, ter como referência negociações que ele trouxe através de porcentagem e aumento de, né, de lucratividade para os donos de lojas ou para o dono da indústria, onde que ele conseguiu ficar competitivo, porque a gente sabe que, por exemplo, saber comprar é tão importante quanto saber vender. Porque se eu tenho competitividade numa compra, se eu consigo comprar bem, eu vou conseguir lá na ponta ajudar o pessoal da área de vendas a vender melhor. Melhor Sim. Que eu quero dizer, sustentabilidade, lucratividade. Então, todas as áreas se falam dentro de uma empresa, né? Então, o comprador, por exemplo, no pilar, ele tem que estar... Todas as outras competências ele tem que estar atento, mas essa de idoneidade, por exemplo, é a número 1, que ele tem que ter certeza. Aproveitando que você entrou nos pilares da empregabilidade, a empregabilidade ela tem alguns pilares muito importantes. Vamos citar os pilares, que são os principais aí. Só lembrando de novo, esses 6 pilares, quem fala deles para a gente no livro dele é o José Augusto Meirelli, né? A fonte vem de lá. E a primeira que ele fala é assim, adequação à profissão, à vocação. Então, qual é o requisito? Eu preciso ter paixão pelo que eu faço. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, eu estou com frio na barriga, eu já fiz palestra, mas eu nunca tinha feito uma live. Eu queria tanto estar com pessoas, eu chamei todo mundo que eu achava que estava também desempregado e que não estava. Falei, gente, vai lá, vai ter dica, vai ser legal. Eu estou com a minha mão suando, mas tudo isso é muito bom, porque assim, você tem que ter paixão. Muito bom, é verdade, é paixão, né? A paixão. Eu estou emocionada mesmo, entendeu? Então, assim, porque pessoas é minha missão de vida. Servir pessoas é minha missão de vida. Eu me formei como psicóloga para servir pessoas. Então, se você não tem essa paixão, você não vai trazer um diferencial. Você não vai ter motivação para ler, para buscar, para estudar. Tá? Então, vou complementar. Essa é uma bandeira que eu levanto mesmo dentro do meu escritório, para quem quer que trabalhe comigo, seja nas empresas, seja no meu escritório, seja um cliente meu, eu falo muito sobre a paixão vocacional, porque a gente vem com essa paixão, a gente precisa descobrir qual é a vocação que você tem. E quando você descobre essa vocação, essa paixão, o que você é capaz de acordar de madrugada para ir fazer e é capaz de virar noite para fazer, sem o peso daquela coisa cansativa, tal, que você tem paixão por fazer, isso é o que você tem como vocação e que você tem que trabalhar mesmo, né? Acho que isso é um dos grandes pilares aí que as pessoas têm que descobrir para que faça realmente a diferença na vida profissional de cada um, né? Exatamente, porque quando você vai para uma entrevista, Lu, ou quando você vai se apresentar para um cliente, ou você vai vender sua marca, se quem está aqui é empresário, dono de empresa, você fala naturalmente, porque é tão apaixonante que a pessoa fica olhando para você, porque você é apaixonado por aquilo. Então, o primeiro requisito, eu preciso realmente me conscientizar. Então, pessoal, quem está aqui, eu faço o que eu gosto, eu amo o que eu faço, então, esse é o primeiro requisito da base da empregabilidade. Porque se eu amo o que eu faço, eu sempre vou buscar o melhor do que eu faço, né? A segunda coisa, ele vai falar assim de competências. E aí, competências são as partes todas técnicas. Ele divide assim, ó, eu tenho que ter capacidade de liderar pessoas, mesmo aquelas pessoas, quando é liderar pessoas, não necessariamente todo mundo vai ser gerente, todo mundo vai ser supervisor, mas é uma liderança interna. É uma liderança de que tá ruim, tá no momento ruim, por exemplo, da empresa, mesmo no seu livro, eu vou falar para pessoa, gente, vamos acreditar, vamos abraçar, porque isso aqui, ó, é a nossa empresa, é a nossa paixão, a gente vai virar o jogo junto. Então, liderança nesse sentido. Eu preciso ter habilidade política. A política que, por exemplo, a gente está no momento de caos, a gente está no momento que o governo está ajudando, isso está mundial, a gente está no momento histórico. Então, essa habilidade política que ele fala é a habilidade de sair... Gente, quando eu falo aqui mediocridade, eu não quero que ninguém, pelo amor de Deus, não quero ofender, mas existe uma coisa assim, eu tenho que ir além
né, do que está só passando no jornal, do que está passando, tá todo mundo em crise, mas tem alguém ganhando dinheiro. Tá todo mundo em crise. Mas Isso que é tem uma alguém se visão. aperfeiçoando, né? Exatamente. Tá todo, eu não posso pensar, eu não posso me paralisar. Eu tenho que entender que alguma coisa está acontecendo, né, politicamente. E aí ele fala, saber se comunicar. E aí fica a dica até para o jovem que está aqui, oral e escrito. E falar pelo menos mais 2 idiomas. Aí isso vai colocar você também numa questão de empregabilidade muito melhor. E o oral e escrito, eu vou falar para os jovens, porque eles, com essa questão, eles vêm com a tecnologia e em alguns momentos, em redações, em um texto, em um Abreviação, né? e-mail, eles vão escrever vocês com VC, beleza, BLZ. Então, assim, isso não existe no mundo corporativo, isso não existe numa questão de uma empresa com normas, procedimentos, né? Não dá para eu tratar todo mundo com gíria, né, mano, não existe isso, né? Eu preciso chamar a pessoa pelo nome dela ou pelo sobrenome, dependendo de como ela se apresentar para mim, mas eu tenho que ter esse entendimento. Então, as pessoas estão escrevendo muito mal, né? Isso Eu tenho gente que é reprovada em processo seletivo porque não sabe escrever. Ela fala até que adequadamente bem, mas na hora de escrever e se posicionar numa escrita, faz um PowerPoint muito mal feito, com concordância verbal e nominal. Então, tem que estar atento a isso. Uma outra coisa é a habilidade em marketing. Aí, aqui, gente, chama uma coisa marketing pessoal. Né? Não só o marketing, eu tenho que saber me apresentar. Então, por exemplo, eu e a Lu, a gente conversou antes dessa live várias vezes. A gente tem 50 mil ajustes. A gente estava com roupa, aí para trazer exemplo, tá, Lu, pessoal? A gente estava com roupa, a gente estava em casa, a gente estava em outro momento. A gente teve o cuidado de se maquiar, de passar um batom, de pentear o cabelo, de fazer um material bacana para vocês. Isso é um marketing, isso é a minha. Eu estou vendendo também a minha imagem, a Lu está vendendo a imagem dela. Então, assim. É o que a gente está entregando, né? O que a gente está entregando. Assim, eu falo muito sobre isso. A gente tentou melhorar muito o meu óculos, pessoal, não foi possível. Tentamos. Então, assim, existem várias coisas que isso daí é o que eu estou entregando, né? Então, eu preciso estar atento sempre a essa entrega, o que está sendo feito e como está sendo feito. Eu acho... Viviane, uma coisa que eu também eu falo bastante para as pessoas, né? É o cuidado com o que você está apresentando, né? Na hora de se apresentar, na hora de conversar, de fazer uma primeira visita, né? Quer ou não, o aspecto que você está com as suas roupas, não precisa ser a melhor, mas estar bem apresentável, né? Saber se apresentar nesse momento. A pessoa tem que perceber que você teve o cuidado para estar lá naquele momento. Acho que isso também faz uma grande diferença, né? Faz muita. E aí, uma outra questão assim que tem é a habilidade em venda. Gente, se você não soubesse vender, quem vai te vender? Né? E a habilidade de venda que eu quero colocar aqui, não é que eu vou vender o que eu não sou. Eu vou vender as minhas habilidades, eu vou vender os meus resultados, eu vou vender a minha competência. Eu vou negociar. Como é que eu vou negociar salário? Como é que eu vou negociar um novo cargo? Como é que eu vou negociar alguma coisa se eu não sei vender a minha ideia para o meu gerente? Se eu não sei vender a minha ideia para o grupo que eu participo? Se eu não sei vender... Então, venda, quando a gente fala de habilidade de vender, é uma habilidade em persuadir. Tudo é venda nessa vida. Tudo, né? Desde o primeiro momento que a gente acorda, né? Vamos olhar no espelho. O que eu estou vendendo para mim mesmo? Ótimo, é isso. Então, assim, qual é essa habilidade que eu tenho? O que eu estou fazendo? Eu sei me vender, se eu não souber, eu tenho que começar a treinar essa expertise para eu poder me apresentar. Porque na hora que você vai para o processo seletivo, tá lá, sempre vai ter 4 ou 5 pessoas. A pessoa que conseguiu se destacar do vender... E o vender-se bem não é o falar muito, viu, gente? Tem gente que acha, eu não sou comunicativo. Tem tímidos que fala com o olhar, que eu vou falar para vocês. Fala pouco, mas fala bonito.
fala pouco, mas fala o que tem que ser falado. Então, não é uma questão de falar muito, é uma questão de saber o que falar e como falar. É saber qual é a vaga que você está participando, no mercado, aí volta a política, o que, que se espera daquele profissional para aquela profissão naquele momento. E aí, e uma outra última, assim, são as capacidades de utilização dos recursos tecnológicos. Eu vou usar aqui, Lu, como exemplo, até para finalizar, pessoal de vendas. Porque é muito interessante. Porque o pessoal de vendas, ele é expansivo, ele fala muito. Ai, Vivi, eu tô ali na frente com o meu cliente, aí eu vendo, eu faço, aconteço. Então, todo mundo fala bem. Aí a gente está no Covid, a gente está numa pandemia. E, normalmente, o pessoal de vendas, ele corre da tecnologia. O que, que eu chamo da tecnologia? Uma boa, não deveria, tá melhorando isso, tá, gente? Mas assim, de ter uma planilha Excel bem feita, de saber dados e números antes de apresentar para o cliente, quantas vezes aquele cliente foi na minha loja, quanto que ele comprou de mim. Ele não gosta de postar, às vezes, coisa no Instagram, coisas na rede social, não tem uma habilidade no computador para ajudar, por exemplo, o dono da loja que ele está trabalhando, ou até mesmo o cliente dele, se ele é um vendedor externo, ele poderia ajudar esse lojista, o seu representante comercial, por exemplo. E aí, quando eu estou falando da área comercial, estou falando da área comercial como um todo. Por exemplo, um representante comercial. Gente, que diferencial esse representante hoje, se ele for fazer uma conferência pelo WhatsApp, já que é Covid, com o dono da loja, que ainda não está no mundo da tecnologia, e auxiliá-lo a vender o seu produto através da tecnologia. Então, eu quero dizer assim, eu entender de tecnologia, tá antenado no que está acontecendo, e o mundo está muito tecnológico e muito rápido, isso daí garante a sua empregabilidade. Nesse momento, então, de afastamento, a melhor canal de comunicação foi as vias de tecnologia, de marketing digital, né? De todas essas plataformas. Quem não entendia, pelo menos o básico, tem que ir atrás, tem que estar se atualizando, tem que fazer por onde, né? Isso realmente, Viviane, tem sido um diferencial muito grande. Você sabe que eu tenho clientes que já me relataram que, graças a Deus, que tinha um funcionário dentro da empresa que tinha habilidade para traçar um novo plano para a empresa, para fazer as vendas através, pelo menos, do WhatsApp. Isso foi uma coisa de um diferencial. Esse funcionário não vai ser dispensado. Você concorda comigo? Se ela tiver que optar por alguém, com certeza. Esse não vai ser, porque ele tem uma habilidade diferente das outras competências que os outros têm, né? Eu acho que essa questão da competência profissional... Só para a gente deixar até bem frisado aqui, vou pegar o seu exemplo, aí você continua. Pessoal, isso é empregabilidade. Isso é empregabilidade. Essa pessoa tem uma habilidade, ele tem aquilo que eu falei lá no início, no processo que eu comentei do processo seletivo. Ele tem uma habilidade diferenciada que faz com que ele se mantenha no mercado. Pode continuar. Isso é a empregabilidade. Vi, e nós estamos falando de vários patamares, embora a gente às vezes está falando de uma loja, mas eu vejo que isso são em patamares assim altíssimos. Eu tenho acompanhado casos de grandes gerências de corporações assim bem consideráveis, de marcas bem posicionadas no mercado, que de repente estão sendo substituídas por jovens, mas não é pela questão de conhecimento, a não ser pela tecnologia. Porque o jovem já vem com essa habilidade, tem uma abertura maior para isso. Então, assim, acho que em qualquer que seja o setor, as pessoas realmente vão ter que estar inteiradas à questão da evolução da tecnologia, né? Com certeza. E aí o terceiro pilar é a idoneidade, que eu já comentei com vocês, que é uma questão ética, de conduta, de correção, de respeito. E aqui, respeito, eu não estou falando, eu tenho que falar o que o outro ouviu, mas saber me comunicar, né? O que eu preciso comunicar e ser escutado. Porque aquela pessoa que ela não é escutada, vocês podem refletir, poxa, meu chefe não me escuta, é porque você não está se comunicando direito de novo, tem que se fazer comunicar. O quarto pilar é a saúde. Viviane, falando um pouquinho sobre idoneidade,
Você sabe que eu escuto muitas pessoas falarem assim, olha, mas ela é tão honesta. Só reiterando, honestidade é ponto que não se discute, as pessoas têm que ter, né? É, né? Eu fico assim, às vezes, meio abismado da pessoa falar assim, olha, mas ela é muito honesta, fulano é muito honesto, pode pegar. Gente, a honestidade tem que fazer parte, não pode ser considerado um plus. Isso daí tem que fazer parte, é indiscutível. Então, eu acho que dentro disso tudo, dentro da idoneidade, a honestidade ela é imprescindível, né? Em qualquer termo, seja em qualquer patamar. Vi, fazendo um parênteses aqui, quero agradecer muito o pessoal, a Cíntia que está nos acompanhando, pessoal da Viva Modas, da Conexão que eu já vi aqui. Quero agradecer a Sandra, da Consult Carreira, nossa amiga também participando. Enfim, bastante gente nos acompanhando aí. Vamos para o quarto pilar, Viviane. O quarto pilar, ele vai falar de uma coisa interessante que às vezes a gente acha que isso aqui não é muito importante, que é a questão da saúde física e mental. Ele participa num quarto pilar aí de empregabilidade. O que a gente entende? Que a pessoa que busca mais autoconhecimento, que ela cuida da sua saúde, que ela cuida do seu corpo. E aí, quando eu tô falando corpo, gente, não tô falando aqui de ser bombado, de não sei o que, não, mas é uma pessoa que adoece menos. Se eu estou cuidando de mim, eu vou adoecer menos, vou ter menos. Eu quase não tenho questão de me afastamento de trabalho, né? Então, existe uma série de coisas. Então, quando a gente fala de saúde, é nesse sentido. E aí, continuando assim, evitar mesmo fumar, cigarro, álcool, drogas, isso não combina, né? Muito aí com o mercado de trabalho, se isso afeta o meu rendimento no outro dia. Eu vou dar uma dica aqui, sei que tem bastante, eu vi aí uma galera que me acompanha também, aí entrou e que vai muito em convenção de vendas, e aí é uma oportunidade para eu estar falando para vocês assim, gente, convenção de vendas, reunião de empresa, festa de final de ano, não é o lugar que eu vou me embriagar. Não é o lugar que eu vou ser carregado. Pensa que o diretor está lá, que o presidente está lá. E aí, de novo, vem lá, ó. Uma coisa está linkada à outra, né, Lu? Eu sou a minha imagem. Vai beber, vai se embriagar com a sua família, gente, com seus melhores amigos. A empresa, não é porque a empresa está pagando o evento, eu tenho que beber a última cerveja do evento, não estou falando, Viviane, não pode beber nada? Não, eu posso beber socialmente. E o Com socialmente é o cuidados, né? cuidar. É Né? verdade. E aí eu falo assim, o bêbado acaba expressando aquilo que está mais dentro dele ainda, né, gente? Ele pode ter uma conduta inadequada de uma comunicação desnecessária e que pode denegrir a imagem dele e que confiança aí no trabalho, ele pode quebrar um cristal. Cristal, quando se quebra, você não cola nunca mais, ele não volta a ser o mesmo. Ô, Viviane, tem uma questão também que hoje todo mundo tem um celular a tiracolo, né? Para as pessoas fazerem as piores imagens. E de repente uma carreira construída de anos ser denegrida por causa de uma filmagem é muito fácil, né? Ó, dentro desse patamar, uma coisa que eu queria chamar muito a atenção, além da saúde física, é realmente a saúde mental. O cuidado de você ter essa preocupação de cuidar da sua autoestima, do que tem sido os seus pensamentos, o que você tem levado de perspectiva para as pessoas que estão ao seu redor, né? O que você vibra? Tem gente que é insuportável trabalhar perto. Né? Sabe aquela pessoa que todo mundo fala assim, ai não, nem fala nada porque fulano tem essa coisa ruim, é negativo demais, só pensa coisas negativas, só imagina que nada vai dar certo, né? Então, tudo isso ajuda muito na sua questão de você avaliar a sua questão mental, né? Eu acho que isso é bastante importante também, além da espiritual, que aí a gente vai respeitar a escolha de cada um, mas você ter uma questão de uma espiritualidade sempre transmite uma coisa de muita, pelo menos para mim, me transmite uma coisa de confiança, né? Eu acho isso bastante importante.
Ô Lu, aqui para mim tá travando. Tem uma pessoa que tá perguntando a respeito. Depois eu quero que você pegue as perguntas para mim a respeito do Tá. segmento de moda que tá difícil, se é só a pessoa indicada. Depois você vê as principais perguntas e você passa para mim, porque Sim, aqui para mim travou, tá? E aí eu tá não bom. estou conseguindo ler a pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta e escrever, eu vou pedir para você repassar para minha pergunta que eu quero Olha, tem um responder. amigo aqui de Santana, de Feira de Santana, na Bahia, dizendo que vende Hum. acarajé. Tem o pessoal de venda de lojas, tem o pessoal, olha, tem uns amigos de fotografia, que é o Hermes, que está aqui também. Tem Uhum. um pessoal que são empreendedores, abriram lojas há pouco tempo. Tem pessoal de rede de lojas, temos compradores aqui. E independente, né, Viviane, da ocupação ou da responsabilidade de cada um, todos esses pilares também constroem um bom empreendedor, né? Muito, com certeza. Porque É, quando a gente iniciou a nossa live, assim, a construção, que a gente falou, o dono da loja, o dono do seu negócio, se ele não tiver um mercado, algo a apresentar, ele também está com a empregabilidade dele, o que? Ameaçada. Ele, se ele não tiver, verdade. também não vai estar empregado, né? Serve E para tem uma todo mundo. questão, né, Viviane? Quando você é dono, o ambiente que você propicia às pessoas que estão com você também faz muita diferença, né? Porque tem pessoas que vivem querendo sair daquele ambiente. Ai, por favor, me arruma qualquer coisa, porque eu não quero ficar aqui. E às vezes você perde um profissional excelente que faz uma grande diferença para a sua empresa pela questão que você não se preocupa com o ambiente, com todos esses pilares, né? De olhar para esses pilares que também eles fazem construir um bom profissional dentro da sua empresa, né? Exatamente. O Vi, quinto pilar. continuando. Tá. Pode O continuar. quinto pilar é reserva financeira e fonte alternativas de aquisição de rendas. Olha que interessante, gente. Um profissional, eu vou trazer primeiro o exemplo. Aquela pessoa que ela está muito tempo desempregada, ou que ela foi desligada, a autoestima dela, se ela não tiver uma espiritualidade, tudo isso que a gente vem conversando, ela está tão fragilizada que ela pode ir para um processo seletivo, ela pode ser excelente, mas ela vai, entre aspas, implorando, mendigando emprego. E aí, a outra pessoa que está do outro lado fica assustada, gente. Então, assim, eu estou dando mais uma dica, assim, de gente que faz muita entrevista. É, dê o seu melhor na entrevista. Apresente o seu melhor, mas não implore, não fala, pelo amor de Deus, eu preciso do. Não é isso que vai te empregar. O que vai te empregar são as suas habilidades, é a sua pessoa, são as suas competências. E o que faz as pessoas ficarem desesperadas? Que normalmente a gente não tem, né, uma política de fazer uma reserva financeira. A gente fica na dependência daquele dinheiro por mês, aí a gente tem uma família para sustentar. Eu super entendo a dor de quem faz isso. Eu fico querendo falar, não, você estava indo tão bem na entrevista, essa parte você pula, não fica, dá vontade de chutar. Eu fico desesperado, porque às vezes a pessoa é muito boa, e aí na hora que ela vai para frente do meu cliente, que é a hora da vaga, ela no desespero, porque aí é o desespero, as emoções, ela está muito frágil, porque ela está com uma questão financeira preocupadíssima, ela tem filho, filho na faculdade, ou filho para criar, filho pequeno, tem esposa que depende. Existe uma série de coisas. Então, é importante a gente não gastar tudo que a gente ganha. Outra coisa, Vivi, complementando, mesmo quem está empregado, sabe aquele funcionário que quando chega no pagamento ele já não tem o que receber, porque ele já pegou o vale, o pagamento, já fez todas as antecipações? Eu acho que o empregador também fica receoso, falando, nossa, mas ele sempre está precisando de mais do que. Ele nunca está preparado, você sente que ele falta o dinheiro antes do tempo, né? O tempo todo. Até porque, estatisticamente falando, a pessoa que está endividada, ela não tem cabeça, ela não está mentalmente 100% focada naquilo que ela tem que fazer. Ela está preocupada com o boleto dela, não está preocupada com a atividade que ela tem que desenvolver. Ela está Ouvi, preocupada que tem vamos dar alguém atenção ligando para nisso, ela, porque, tá? olha só,
pensando que a maioria das pessoas tiveram uma redução de salário, né? Muitas pessoas, Uhum. muitas. E eu acredito também que na retomada, as condições financeiras serão também diferentes. Numa entrevista, vão ter que pensar muito bem nesse posicionamento, porque a gente sabe que as pessoas vão estar passando por dificuldades financeiras, não vai ter... muitas pessoas vão estar passando por isso, né? É lógico que a gente torce para que a retomada volte a um novo normal muito eficiente, mas a gente sabe que ele não vai vir na velocidade que a gente gostaria que viesse. Então, realmente, para as pessoas se preocuparem com essa questão aí de não transparecer a extrema necessidade financeira de implorar por um emprego, né? Numa entrevista, por exemplo. Isso. É preocupada em estar apresentando o melhor. Aí, Lu, a dica. Ela vai na entrevista falar o que ela aproveitou do tempo para fazer na quarentena e por que ela tem que ser contratada. Qual foi o curso de Excel avançado que ela fez? Qual foi aquele curso de inglês? E olha, gente, tem um monte de coisa gratuita na internet, né? Isso é uma coisa que eu não falo. Muita coisa gratuita na internet, tem bastante gente. O Brasil, eu acho que assim, é um país muito generoso. Eu estou vendo vários profissionais interessantíssimos que estão assim dando o seu melhor e contribuindo de várias formas. Então, é verdade. Para você instituições, FGV, Sebrae, muitas, né? Muitos cursos. Eu estou vendo graduações incríveis para o pessoal, curso de outras línguas também, que, como você falou, vai ser um diferencial. Também disponível gratuitamente, tem muita coisa boa mesmo, verdade. Então, entenda o que você faz, qual é a sua profissão e no que você pode estar se aperfeiçoando nesse momento de quarentena. Quantos livros você leu? Eu e a Lu estava conversando assim, Lu, lê esse livro, Vivi, eu li esse, então, quantos livros você está lendo nessa quarentena? O que realmente você está aproveitando também esse tempo para você ficar um profissional mais qualificado e sair na frente dos outros. Porque aquela pessoa que só ficou assistindo filme, só está no Netflix, não está fazendo nada de diferente, quando ela for para o mercado, eu fiquei fiquei sofrendo, não aproveitei nada do tempo. Porque é uma pergunta que a gente faz, né? Muito comum em processo seletivo. Não só o que você faz no seu tempo livre, mas qual foi o último livro que você leu? Como você faz para você se atualizar? Qual foi a última? Porque não necessariamente eu preciso, por exemplo, estar no MBA, mas qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último fórum que você participou? Então, existe muita coisa interessante acontecendo. E aí, momento. Fazendo um adendo, eu vejo que tem muitas pessoas também que participam de ações sociais. Pessoal, isso é super importante colocar numa entrevista. Isso também faz diferença, né? Né? Eu acho que isso é bem importante. Ouvi, só fazendo um adendo aqui, o Marcos Cordeiro nos falou assim: Lu e Viviane, explane um pouquinho sobre a inteligência emocional. Nós gostaríamos muito de falar sobre esse assunto, mas é um assunto assim que dá para a gente ficar horas falando. A gente pode marcar uma outra live onde a gente foca nessa questão de inteligência emocional, que vai ser que eu também acho que vai ser sensacional. Mas só para a gente terminar aí sobre esses pilares da empregabilidade, falta o último pilar, né, Viviane? Eu, Lu, sou fãzona desse pilar. E, Lu, e aí até falando para o Marcos que, assim, a inteligência emocional, elas são todos esses pilares. Juntos, eu consegui, né? No momento de crise, não vulgarizando, ficando muito, né? Não estou sintetizando, como a Lu disse, é um tema para a gente falar aí uma live inteira, mas é pegar tudo isso que a gente está fazendo e transformar em ação positiva, né? Legal. Eu acho que isso canalizar, né? Eu sei que aqui ninguém está falando que não existe crise, ninguém está falando que não há, de fato, algo para ser pensado. Mas vamos pensar positivo e trazer uma ação positiva para transformar isso no quê? Resultados positivos para a gente. E aí a gente tem...
Viviane, entrando no último pilar, eu acho que você vai conseguir responder também a pergunta da Marina Araújo, que falou o seguinte: oi meninas, a minha dúvida é sobre o ramo de moda. Vejo que é muito difícil entrar em uma vaga sem ser indicado. Como estilista, por exemplo, sinto o ramo muito fechado. Qual seria uma dica para este ramo? Eu acho que você responde aí com o próximo pilar. Vamos, perfeito. Marina, assim, realmente existem alguns ramos que eles são mais fechados no segmento e precisam de mais indicação, né? Aí quando a gente fala de estilista, é, quando eu falo de uma cozinheira, quando eu falo de um perfil muito técnico, de uma pessoa específica, de determinada máquina, de determinado lugar, eu realmente preciso, no sexto pilar, eu preciso ser expert, que é relacionamento. Eu tenho que ter um network muito bem trabalhado. E aí, como você vai construir esse network, Marina? Eu tenho que estar me relacionando com todas as pessoas, inclusive da concorrência. Eu tenho que me colocar na vitrine em todos os momentos, dentro da minha empresa, da outra empresa. Eu tenho que saber das tendências, eu tenho que estar aberta a participar de fórum, eu tenho que estar de participar de grupos, para que eu realmente estabeleça isso de uma forma bem positiva. Você sabe, eu vou dar uma dica aqui, como sendo do segmento. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente também manter relações com concorrência. Sabe aquele pessoal, assim, ó, o concorrente te conhecer, saber quem é você, que a marca tal se faz pelo seu trabalho, é extremamente importante. Relacionamento nessa vida, para mim, é tudo. Tanto para indicar como para você saber o que fazer. No momento que você precisar resolver ou contratar alguém, você vai ter esse relacionamento com alguém para te ajudar nessa escolha, né? E eu percebo assim, Vivi, mais do que nunca, com esse Covid, nós aprendemos muita coisa. Uma delas é que o relacionamento pode fazer uma grande diferença entre o ser próspero ou não. Eu percebi pessoas se ajudando, sendo concorrentes um do outro, compartilhando o quê? Olha, eu fiz isso e está dando certo. Olha, isso daqui está sendo super bacana. Eu vi lives de blogueiras que são concorrentes diretas, as duas conversando. Então, assim, eu acho que não existe mais barreiras nesse sentido. Existe sim a questão de você compartilhar mesmo com quem já está bem colocado no mercado ou não, e principalmente estar aberto a aprender. Né? Eu acho que eu isso vou também é contar um bastante segredo importante. aqui que tem a ver com relacionamento, muito importante. E aí, conversando com uma outra psicóloga outro dia também, a gente estava falando isso. Gente, não existe 100% de concorrência e competição. Se eu for o melhor, e o ser melhor, eu não preciso. Todo mundo, Lu, tem uma luz dentro que é diferente. Eu preciso descobrir essa luz. Sim. Isso é saber se relacionar. Eu preciso falar isso. O network, que às vezes as pessoas, quando deixo esse. Por que esse tema também é o último, né? A gente tem que se preocupar de entender que não é uma falsidade. Eu não vou sorrir para o outro, porque. Não, não é isso. É essa luz que está dentro de mim. Eu me aproximo do meu concorrente porque eu entendo que todo mundo tem que estar bem. Sim, Isso a gente é aprende, né, com o concorrente. A gente aprende. exatamente. Porque você vai ter a sua cara, você vai ter a sua marca, você vai fidelizar os seus clientes Você e vai ser a sua ele. identidade, né? A sua identidade. Exatamente. Exatamente. Então, ter um network, formatar esta rede de uma forma positiva é entender que eu integro todo mundo na minha rede. Legal. Vi, Tá? nós temos mais 5 minutinhos. Nós temos mais 5 minutinhos. E assim, eu sei que a gente tem muito mais coisas para falar. Tiveram algumas perguntas que passaram, a gente não vai conseguir responder agora. Mas eu queria que você falasse sobre o presente que você preparou para todo mundo.
Ô Lu, eu vou falar do presente. Eu vou falar primeiro um exemplo rapidinho para a gente fechar só o tema empregabilidade. Eu já falo do presente. Gente, a Weckler é uma das empresas número um de fábrica de batom, de rímel. Ela faz maquinários para todas as empresas, para Avon, para L'Oréal, para MAC, todas as empresas que vocês verem aí de batom, ela é a líder, ela é a number one, ela é a principal. O que ela fez nesse momento de crise? Falando de empregabilidade, até de gestor e tudo. Na fábrica da China, eles rapidamente mudaram todo o sistema deles de fabricação, porque o pessoal não está comprando rímel e batom, eles fizeram máscaras. Essas pessoas estão empregadas, ninguém foi demitido da fábrica. Então, rapidamente, os profissionais que estavam lá fizeram a readaptação na máquina e essas pessoas manteram seus empregos. Na fábrica dos Estados Unidos, elas rapidamente tiveram a ideia do que? Álcool gel. Então, a empresa, em vez de fabricar, ela está fabricando álcool gel e está distribuindo álcool gel. E aí eu quis trazer esse exemplo para falar assim, olha, isso é crise, isso é mercado, tem que ser rápido. Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Você que está aí, está desempregado, você tem que levantar daí e fazer alguma coisa para você agora, tá? É hoje, não é daqui a pouco, não é daqui. O pessoal perguntou qual que era o sexto pilar é relacionamento, tá? Só para finalizar aí. Vi, é uma pena, tá uma delícia conversar com você. Eu queria que a gente pudesse continuar, mas vamos marcar outros sobre outros temas, né? Tá. Fala do presente aí antes que o nosso tempo acabe. Pessoal, é o seguinte, para quem está assistindo e quer saber se você tá, qual que é a sua empregabilidade, em que nível que você está, existe um teste. Eu vou disponibilizar para todas as pessoas, todas, que até amanhã, ao meio-dia, me encaminhar um e-mail ou um WhatsApp falando, Viviane, eu quero participar. Eu vou não só ver onde você está medindo na sua empregabilidade, qual é o setor da empregabilidade que você tem que trabalhar e o que você tem que fazer. Tá? Eu vou fazer o teste e vou dar a devolutiva do que você tem que fazer no seu currículo. A gente não conseguiu falar, né, Lu? LinkedIn, gente, pelo amor de Deus, trabalhar no LinkedIn em The World do mundo. Todos os principais headhunters do mundo estão no LinkedIn. Legal. Pessoal, então, ó, o presente que a Visa Consultoria, através da Viviane, preparou para vocês é o seguinte: manda um direct ou para mim ou para a Viviane, ela vai fazer essa consultoria para vocês, vai olhar como é que está a empregabilidade de cada um de vocês e vai retornar. Eu falei para ela, Vivi, limita a quantidade de pessoas. Ela falou, Lu, eu não vou limitar. Eu vou limitar o tempo de elas entrarem em contato comigo. Achei sensacional, Vivi. Então, pessoal, corre, manda o direct, fala se vocês querem essa avaliação. É sensacional. Quero agradecer, Vivi, foi muito, muito bom. Quero agradecer por todo você compartilhar o seu conhecimento. Quero agradecer cada mensagem que a gente recebeu aqui. Marina, obrigada por toda a sua participação aqui na nossa live também. Várias pessoas, obrigada mesmo. Espero de coração que a gente esteja levando um diferencial para a vida das pessoas que têm nos acompanhado. E eu sei que a questão da empregabilidade, de se cuidar, de cuidar dos 6 pilares, que é adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde física, mental e espiritual, reserva financeira e relacionamento, são fundamentais para os dias de hoje, para os que nós vamos enfrentar. Vivi, deixa um momento para você, suas considerações finais. Pessoal, muito obrigado por tudo. Eu fico aguardando. Quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar e-mail. Eu respondo e-mail para vocês também. Fica o canal aberto. Qual é o e-mail, Vivi? viviane@visan.com.br. Vou escrever aqui para vocês. Manda um direct também, que fica fácil, né? Olha, e Lu, muito obrigado pelo convite. Você realmente é uma pessoa iluminada, diferenciada, que está na minha vida há muito tempo. Obrigada. E está sendo um prazer aqui estar com você. Posso falar uma outra coisinha pro pessoal? Gente,
A Lu participa aí da ONG Passos Mágicos e tem uma galera aí que tá, né, que eu conheço. Gente, entra no site deles, é uma graça. As crianças estão precisando aí de celular para continuar a sua estrada nos estudos e eles estão Vai aí para acabar ajudar. nosso tempo.